Histórico de uma grande revolução científica proposta por Nicolau Copérnico. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Muito inteligente, foi seminarista, posteriormente padre, estudioso, formou em diversas disciplinas tais como filosofia, matemática, medicina e física. Exuberante intelectual, homem de vasta cultura, estudou entre outras universidades em Cracóvia, um doutor de renome, inventor da astronomia moderna, revolucionou a física com a teoria heliocêntrica. Contribuiu para solucionar o problema em referência à concepção do homem a respeito de si mesmo, da acepção antropológica do lugar do homem no universo. Desenvolveu seu trabalho relacionado à astronomia, criando um impacto profundo na Igreja Católica, mudando o modo de entender a religião. Posteriormente, após a sua morte, despertou fúria no Vaticano. Porém, já estava morto, restou para Galileu a fúria. O Santo Ofício espertamente soube livrar-se da Inquisição. Giordano Bruno, que também fora influenciado por Copérnico, morreu impiedosamente queimado. Mesmo assim, Copérnico era ligado à Igreja e defendia intransigentemente a ortodoxia. Talvez estratégia política para comportar diante da ignorância inquisitória. Demorou em publicar suas descobertas, naturalmente com medo da censura da Igreja. Acreditava profundamente que tinha razão a respeito de tudo que formulou. Profundamente silencioso, sabia das trevas às quais estava mergulhado. O mundo sempre fora desta forma, na sua globalidade. Permanece sempre o absurdo. Os que detinham o poder estavam mergulhados na mais profunda estupidez a respeito de tudo, ao contrário da lucidez. Antes de Copérnico, a visão de mundo entendida como correta era defendida por Aristóteles e Ptolomeu, a Terra exatamente como o centro do universo. O Sol, a Lua, todos os outros planetas, as estrelas, giravam em torno da mesma. Essa teoria, conhecida como princípio ptolomaico, a visão totalmente coerente com o sistema teológico que consistia que todo o universo fora criado por Deus. Então, Ptolomeu e Aristóteles eram responsáveis por essa epistemologia, na qual o centro do mundo poderia ser tão somente a Terra, e que a Terra fora criada para sustentar um plano divino. Esta fora a ideologia no mundo antigo e medieval, sustentado pela patrística e a escolástica, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. A teoria de Copérnico contrapõe tal fundamento. A Terra passa a não ser mais o centro do universo. Antes de Copérnico, outro cosmólogo, cujo nome era Aristarco, já imaginava o mesmo diferentemente de Ptolomeu. Estava iniciando a grande revolução cosmológica. O mundo lentamente caminhava à perspectiva da mudança. O que passaria por Copérnico, Galileu, Johannes Kepler, Newton, Heisenberg, Einstein, aos físicos quânticos contemporâneos. O mundo teria que radicalmente mudar, e de forma radical, até chegar aos dias de hoje. A defesa da teoria do princípio dos múltiplos universos, galáxias contínuas, o universo sem início e fim, tendo como origem o mesmo princípio, a origem entendida como Terra, ou melhor, como eterna continuidade evolutiva. O mundo modifica teoricamente, lentamente, anos e anos, para evoluir a uma nova concepção. Desse modo, na superação da concepção de Ptolomeu, sendo que algumas revoluções não foram corretas ou parcialmente certas em alguns aspectos. Relevante. Aristarco de Salmo nasceu no ano 340 a.C. Sua concepção era de que a Terra não poderia ser fixa, isso porque ela girava em torno do Sol, do mesmo modo os demais planetas, uma concepção revolucionária para o seu tempo histórico, não imaginável para sua época. A sua teoria foi reinventada por Copérnico. De certo modo, a concepção heliocêntrica passou ao mundo como se fosse desenvolvida somente por Copérnico, o que não corresponde à verdade. Um padre esperto e genial ao mundo da astronomia.
A teoria de Aristarco foi reformulada de uma forma mais completa, a Terra tendo naturalmente um movimento duplo, o que deveria ser entendido na sua consistência. Por um lado, entendeu Copérnico, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, completando a sua volta em torno de 24 horas, e por outro, em volta do Sol, em torno de 365 dias, o que equivale a um ano. Esses são os movimentos que determinam a historicidade do tempo. Muito interessante tal teoria. Se não tivesse sido formulada desse modo, o mundo não teria desenvolvido da forma que está organizado hoje. As coisas não poderiam ser ordenadas nas suas funcionalidades. Veja a importância de Copérnico. Esse sistema centrado em torno do Sol retirou a Terra como centro do universo. Sofreu profunda resistência da Igreja. A teoria heliocêntrica entendeu o homem não mais como centro do universo. Por meio de cálculos pitagóricos, Copérnico conseguiu objetivamente desenvolver várias observações astronômicas com relativa previsão. Começou a despertar atenção ao meio científico. Ele aos poucos começava a ficar famoso. Sua teoria era complexa demais, e o Vaticano, que tinha ausência de cultura, inicialmente para a sorte de Copérnico, não percebera a extensão da sua acepção científica. Copérnico, com medo do Vaticano, sempre defendera que seu trabalho era apenas um cálculo hipotético, nada científico, mas com o tempo suas hipóteses começaram a tomar outras configurações. Com o passar dos anos, devido às evidências, o trabalho de Copérnico passou a ser defendido por outros cientistas famosos. Entre eles podemos destacar a figura de Galileu, como mais tarde também Gianni Kepler, Isaac Newton, entre outros. Einstein sofreu influência direta de Copérnico. A teoria não foi aceita durante toda a sua vida, o que era até natural, mas um século depois o cenário da astronomia começou a ser modificado. As ideias de Copérnico começaram a sofisticar do ponto de vista científico, transformando em uma tese irrefutável. Foi por essa ocasião que a teoria heliocêntrica passou a ser condenada pela Igreja. Copérnico, sempre vivo, dedicou a sua obra em que defendeu a teoria heliocêntrica a De Revolutionibus Orbum Celestium, ao que refere a tradução sobre a revolução das esferas celestes, com sabedoria, a dedicação ao Papa, deixando o mesmo emocionado na ocasião. Seus historiadores imaginam que tal dedicação tenha sido tão somente uma estratégia em defesa própria. Copérnico era inteligente e sabia muito bem como enganar o Vaticano. A intenção era de fato ter paz para poder pensar e escrever. O que é perfeitamente correto. Os intelectuais procuravam tirar vantagem às coisas em que o Vaticano tinha de melhor a vaidade e ignorância. Mais tarde, sobretudo quando Galileu procurou transformar a tese de Copérnico como fundamento científico, o Vaticano, muito irado ao perceber o engano que fora antes, tinha sido de certa forma ludibriado pela própria obra. Condenou veementemente o livro de Copérnico como heresia, trabalho detestável, o qual não deveria ter sido entendido como científico. Era tarde demais. As ideias de Copérnico já definidas aos meios acadêmicos, isso para a sorte do mundo e do desenvolvimento da ciência. O chamado efeito hipotético de Copérnico fora tão grande no mundo científico que os maiores filósofos e cientistas começaram a utilizar a expressão Revolução Copernicana. A partir desse momento, Galileu transformou a hipótese de Copérnico da teoria heliocêntrica como paradigma para a nova ciência. Copérnico possibilitou o nascimento da era científica, ajudando a remover crenças, superstições, entre elas a principal. Se de fato é a Terra que se move em torno do Sol, não teria sentido o que está escrito na Bíblia, como palavra de Deus, em que o profeta mandou o Sol parar e o Sol parou, quando na verdade Deus teria que ter pedido a Terra para parar. Se Deus fez o mundo, desenvolveu a física, formulou suas leis, posteriormente, quando o mundo foi feito, esqueceu as leis feitas por ele.
os fundamentos da física. A reflexão teológica contraria ao próprio fundamento hermenêutico. Isso significa que a Bíblia não poderia ter sido inspirada por Deus, porque não é possível entender Deus sendo ignorante e mentiroso. Desse modo, o estrago exegético foi terrível. As autoridades religiosas não teriam mais a sustentação do poder em princípios metafísicos, e muito menos os reis poderiam ser divinos. O modo de produção feudal começa com um novo entendimento científico ruir em suas bases. Esse entendimento talvez tenha sido a maior das revoluções. Aqueles que usavam o poder de Deus para estabelecer na Terra o poder político estavam fazendo uso ideológico do mesmo. Foi realmente uma revolução. A importância de Aristarco, Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, posteriormente Einstein, com a sua teoria da relatividade. Heisenberg, com o princípio da incerteza, levar a ciência a uma contínua e imponderável revolução, cujas consequências serão incalculáveis em relação ao futuro. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.